Olá a todos! Então, neste momento com Deus, onde nós refletíamos junto a palavra de Deus, já estamos no Evangelho de Mateus, né? Eu quero dar uma pausa para fazer algo diferente. Compartilhar com vocês um livro que eu acabei de ler sobre o pecado original, que eu achei muito interessante. Então, sempre que eu ler um livro que eu achar interessante, eu vou partilhar aqui com vocês, que isso também nos ajuda muito a aumentarmos a nossa fé, né? Então, esse livro é do professor Felipe Aquino. Ele é um teólogo também, teólogo muito famoso, professor de teologia, e ele nos fala do pecado original, ele estudou todos os concílios, ele estudou os padres antigos, a tradição da igreja, e através disso ele nos explica o que é o pecado original, que muitos não entendem, porque na Bíblia ele é falado de uma maneira metafórica, né, através de imagens e símbolos, e as pessoas às vezes não entendem o porquê do pecado original. Então eu vou falar para vocês brevemente o resumo do livro. Então é assim, para começar o resumo do livro, eu parto lá do início da Bíblia, o primeiro livro, Gênesis. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia onde fala como se iniciou o pecado original. Então lá fala que Deus, né, criou o mundo, criou o céu e a terra, criou o homem e colocou o homem no paraíso. Então no paraíso existia fartura, existia tudo que o homem queria. O homem não precisava trabalhar, o homem tinha tudo. Ele tinha alegria, felicidade, ele tinha dons divinos, ele tinha pureza, inocência. Ele era amigo de Deus, Deus caminhava com ele, né? Então ele tinha esse poder divino, ele não tinha morte, não tinha sofrimento lá. A única restrição que Deus falou é não coma frutos desta árvore, que seria a árvore proibida, né? Que depois a gente vai interpretar ela conforme a teologia do livro. Mas o que aconteceu? O diabo, na face de serpente, que diz o livro, falou para Eva que era para comer daquela árvore, daquele fruto, porque Deus queria esconder o conhecimento, que eles iam se tornar deuses se comessem. E eles, ingenuamente, desobedecendo a Deus, comeram. E nesse instante que eles comeram, o pecado original veio ao mundo. Quer dizer, o nosso pecado também, que somos descendentes de Adão. Se nós estivéssemos lá na época, provavelmente faríamos a mesma coisa. E comeram dessa árvore, desobedecendo, seria a desobediência à fruta, né? E comeram da árvore e veio o pecado e veio o sofrimento. Então, por que o mundo é tão bagunçado e tem tanta coisa ruim acontecendo? Porque houve no início o pecado original. Mas a dúvida que muitos pedem é, mas Deus, sabendo de tudo como Ele sabe, Ele sabia que o homem iria trair Ele, iria desobedecer. Por que Ele já não fez o homem para não desobedecer, para o amar sempre? Sabe por quê? Porque mais do que a desobediência, Deus preza a liberdade. Porque se Ele fizesse o homem só para lhe amar, sem opção de fazer outra coisa, Ele estaria criando escravos, né? Que escravo é obrigado a fazer determinada coisa. Mas Ele queria o homem livre. Porque o amor só vale se é livre. Eu não posso obrigar uma pessoa a amar alguém. Então Deus queria ser amado livremente pelo homem, né? Amado, respeitado e obedecido. Mas não foi isso que aconteceu. Mas Deus, como Deus, sabe tirar do ruim o bem, né? Ele não desistiu do homem. Ele na hora falou para Adão, tu és pó, né? Que ele fez Adão do barro, e do pó voltarás. Então a gente morre, o corpo, né? Mas ele falou para Eva, porém inimizade entre a tua descendência e a dela, que é a da serpente. Você a ferirá a cabeça e ela te picará o pé.
que quer dizer com isso? Ele já estava prevendo que ele ia mandar Jesus, seu filho, à terra, que iria nascer de uma mulher. Então, como a salvação veio, né, através do útero de Maria, que gerou Jesus, e lá em Eva foi a mulher, né, que foi enganada e que veio a morte também através dela, e Adão, veio a salvação através de Maria. Então Jesus tira do mal o bem. Então aconteceu isso, né? No tempo, o Novo Testamento, veio o prometido, veio Jesus Cristo. Mas daí vocês podem me pedir que é a dúvida, por que teve que vir Jesus Cristo para salvar a humanidade? Ele, como Deus, não poderia salvar? A explicação teológica é: como através de um homem foi ofendido a Deus, né? Que ele deu tudo e o homem negou. Através de um homem tinha que ser recuperada essa amizade. E qual é o homem que poderia recuperar a amizade de Deus? Quer dizer, vencer a serpente que falava no ouvido maldade, que fazia essa tendência do mal. Quem venceria? Só Deus, né? Então ele pensou, vou mandar meu próprio filho, e mandou Jesus Cristo. Jesus Cristo chegou à terra, né? Vocês sabem, através de Maria, fez toda a peregrinação, e ele também foi tentado. Lembram no deserto? O diabo levou ele no deserto e tentou também, como tentou Adão lá. Mas Jesus não cedeu. Jesus continuou firme. Jesus não pecou, apesar de ser homem, homem de carne como nós, ele não pecou. E não pecando, ele foi fazendo a sua missão, se entregando a sua missão na terra, que era a salvação. Quando João Batista pregava a vinda de Jesus, ele falava: este é o Cordeiro que vai tirar o pecado do mundo. Então, já estava prevendo que ele viria para tirar os pecados do mundo. Nosso pecado lá de trás, nosso pecado original, nossa tendência para o mal, Jesus ia tirar. Como tirou, pregado na cruz. Porque ele, como homem, deu a sua vida para nos salvar. Porque ele morrendo é como se nós estivéssemos morrendo, mas ele sabia que Deus o iria ressuscitar. E como o iria ressuscitar nós também, vai ressuscitar nós, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Jesus deixou para tirar esse nosso pecado original o batismo. Ele falou no Evangelho de João, falou para o Nicodemos, que era o sacerdote: o homem precisa nascer de novo, precisa nascer da água e do Espírito para entrar no reino dos céus. Porque Nicodemos pediu, mas como pode o homem entrar no reino dos céus? Então Jesus disse, ele precisa nascer de novo. E Nicodemos não entendeu como um homem adulto vai entrar de novo no ventre da mãe para nascer de novo. Mas ele não queria falar dessa questão material. Ele está falando no Espírito. Quando a gente recebe o batismo, pela água do batismo vem o Espírito Santo, que é o Espírito de Jesus, que nos reconcilia com Deus, que desfaz o pecado original, esse não de Adão, né? Esse pecado original, e faz pelo sim de Jesus Cristo. O sim à vida, o sim à amizade com Deus. Ele obedeceu a Deus até a morte. E é isso que Deus queria, a obediência. E a obediência veio através de Jesus, que venceu o pecado por nós. Então, ele veio nos recuperar, ele veio nos salvar. Nós vamos ressuscitar, nós temos a vida eterna, graças a Jesus Cristo, que veio em forma de homem e com isso nos tornou divino, nos tornou eterno, nos salvou. Então, este é o resumo deste livro sobre o pecado original. O que é o pecado? É a nossa tendência do mal. E como a gente se livra dele? Pelo batismo, pelas penitências, né? Pela confissão todo dia. Nós ainda temos, não o pecado original depois do batismo, mas nós temos a consequência dele, que é a tendência de fazer o mal. Nós sabemos o que é o bem, mas às vezes
fizemos o mal igual. Essa tendência de fazer o mal está em nós, mas nós temos a liberdade de escolhermos o mal ou o bem. Então, vamos fazer como Jesus Cristo, né? E não como Adão. Vamos pedir agora a força que nós temos, a força do Espírito Santo que nos foi dada pelo batismo, e com ela a gente consegue vencer o mal e fazer o bem. Assim seja. Amém. Então, esse é o resumo do livro. Próximo livro que eu ler e que achar interessante, passo o resumo aqui para vocês. Até lá!